Olá! É a segunda parte da nossa aula sobre histórico de logística, vamos falar de armazenagem, falar de compras. Vamos tentar fechar os três assuntos aqui, tá? Essa aula é muito legal, eu vou falar sobre brinquedos, né? Então, eu fico muito excitado, eu fico muito feliz de falar sobre brinquedos. Vocês vão ver que eu estou muito mais feliz de falar sobre brinquedos do que falar sobre estratégia e tal. Apesar de ser um assunto que eu pesquiso há muito tempo, estratégia, não sei o que e tal, eu acho barato falar sobre brinquedos. Então nós vamos falar sobre brinquedos agora, tá? Bem, antes de falar dos brinquedos, deixa eu só trabalhar com vocês algumas questões básicas. Primeiro, questão de conceito de armazenagem, como é que a gente movimenta os materiais dentro de um armazém, dentro de um centro de distribuição ou dentro de uma área de armazenagem almoxarifada de uma empresa, tá? Aqui, para fazer essa explicação, eu vou supor com vocês um centro de distribuição, mas isso pode ser entendido, partes desse tema, pode ser entendido como uma pequena área de estoque dentro de uma organização maior, né? Ou uma grande área de estoque dentro de uma organização maior, que pode ser fatiada, digamos assim, os processos dessa maneira. Mas vamos pensar assim, ó. Primeiro, estocagem, então é a guarda de materiais para a posterior utilização. Estocagem é quando eu mantenho o material armazenado por alguma razão para ficar lá para usar depois. A armazenagem é um processo, é um subprocesso da logística. Então, envolve recebimento, conferência, movimentação, abastecimento, estocagem, separação, ressuprimento, enfim, uma série de processos que nós vamos trabalhar agora. E para falar sobre armazenagem, é muito difícil a gente falar sobre armazenagem sem falar dessa pequena sigla em inglês aqui, o SKU, que é o Stock Keeping Unit, né? Que ele é não a contagem de unidades do meu estoque, mas a variedade de materiais que eu tenho no meu estoque. Então, quando eu digo que eu tenho lá no meu estoque 10 mil SKUs, não significa que eu tenho 10 mil itens. Posso ter milhões de itens, mas eu tenho 10 mil part numbers, 10 mil códigos de produto. Então, esse exemplo aqui, ó, eu tenho 1000 bicicletas exatamente do mesmo modelo, amarela, elas são só um SKU. Eu tenho no meu estoque só um SKU. Se eu tiver uma bicicleta amarela e uma bicicleta verde, eu tenho 2 SKUs. Bicicletas do mesmo modelo, com cor diferente, já significa 2 SKUs. Tá? Então, qualquer variação de modelo, tamanho, cor, significa um SKU diferente. Tá certo? Vamos fazer um pequeno parênteses, isso obviamente para trabalhar com materiais discretos, materiais que trabalham, que são utilizados na indústria, por exemplo, metal mecânica ou de outra similar, esse tipo de divisão em SKUs ela é bastante conveniente. Para certos setores, por exemplo, calçado, vocês imaginem, né, um calçado, a quantidade de números que existe, a quantidade de cores que existe. Então, esse conceito de SKU, sinceramente, ele atrapalha um pouco para calçado. Vários softwares de gestão da manufatura. Nós vamos falar mais adiante de tecnologia da informação aplicada à logística, e aí a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas desde já eu vou adiantando que alguns softwares tiveram que fazer uma adaptação nesse conceito aqui por conta disso, tá? Mas vamos lá. Então, basicamente, estocagem é botar o negócio lá na prateleira e para um dia usar. Armazenagem, para nós, é um conjunto de atividades, um subsistema da logística. E SKU, então, é o código do item, né, dentro do nosso sistema, tá bom? Bem, mais conceitos aqui. A armazenagem, né, onde a gente faz o manuseio e estocagem de materiais, a gente pode dividir, a gente pode
ter uma série de critérios para utilização. Eu só queria falar para vocês que é o seguinte, dentro de um centro de distribuição ou de uma área de armazenamento, dentro de uma organização, nós podemos ter 4 operações bem distintas, 4 processos bem distintos. O recebimento, propriamente dito, a armazenagem, a separação e a expedição do material. Tá? No livro do Gavronsky, lá, Fundamentos de Operações de Logística, a gente chama esse conjunto de coisas aqui de movimentação. Né? Tem transporte, quando a gente faz entre unidades, por exemplo, a saída de caminhãozinho aqui é um transporte, a entrada dos caminhãozinhos lá na doca está chegando do transporte, mas o que acontece entre essas duas operações a gente chama de movimentação física. Né? Alguns chamam de logística interna nas empresas, enfim. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Recebimento. O que deve fazer no recebimento? Uma empresa não dá furo. Primeira coisa, devem ser conferidos os materiais. Né? Em alguns casos, eles são inspecionados por qualidade, por quantidade e se a qualidade está conforme ou não. Mais modernamente, a gente tem contratos de fornecimento com fornecedores bastante qualificados que permitem que a empresa se exima, ou não precise fazer esse tipo de processo de conferência de qualidade, mas uma conferenciazinha de quantidade é sempre bom fazer, porque uma coisa é o meu fornecedor ser qualificado, outra coisa é a transportadora ter feito o transporte correto. Vou dar um exemplo para vocês. O meu primo, ele trabalhava no almoxarifado de uma loja de departamentos. Tá? Essa história já tem muitos anos. E eles receberam uma televisão, uma caixa de televisão. E ele achou, o peso era muito parecido, só que ele achou estranho o barulho que a televisão fazia quando chegou lá na empresa, no almoxarifado da empresa. Eles abriram a caixa e tinha tijolos dentro. Então, a gente tem que conferir sempre, sempre, sempre todo e qualquer material que chega na empresa para evitar receber tijolo ao invés de televisão. Tá? E esse recebimento tem um outro papel importante, porque ele libera, em vários casos, ele libera o pagamento para o fornecedor. Sem o material chegar corretamente, em geral, as empresas não liberam para o fornecedor o pagamento. Tá? Depende do contrato, enfim, mas assim, um dos critérios é recebimento. Esse é o processo dentro da organização que dispara o recebimento para o fornecedor. Tá? Bem, um outro ponto importante é a questão de fluxo de materiais e fluxo de informações. Tá? Óbvio que se eu comprei um item e eu estou esperando do meu fornecedor e ninguém mais sabe dentro da empresa, certo? Só a área de compras está sabendo disso. Quando aquele material chegar lá para receber, o que o cara do recebimento de materiais faz? Ele chama o cara de compras? O que tem que fazer? Então, vejam, o fluxo de informações precisa anteceder. Tem que existir circulando dentro da empresa, em todas as áreas relevantes, tem que ter uma autorização de fornecimento em algum lugar na empresa que vai bater com a nota fiscal. Ou seja, quando a gente faz a compra, lá a gente vai ver quando a gente falar de compras, quando a gente faz a compra, o comprador emite uma autorização de fornecimento para o fornecedor. Essa autorização de fornecimento tem que ser copiada em outros lugares da empresa, seja via sistema, seja via cópia física. E aí, lá no lado do fornecedor, é emitida uma nota fiscal, né? E essas duas peças têm que bater quando chega o produto. Tá certo? Bom, então, a gente pode conferir diretamente usando a nota fiscal do fornecedor. A gente pode conferir usando uma ordem de compra emitida pela empresa, que eu prefiro. Né? E depois tem um terceiro caso, que é uma conferência às cegas. Né? Primeiro se faz uma verificação em contagem do material recebido,
para depois verificar se as condições e quantidades estão batendo com a nota fiscal. Então eu não vou com o número na cabeça. Isso é comum em algumas situações. Por exemplo, eu vou lá, recebo o material, faço a contagem do que for, né, ou a pesagem, em alguns casos é pesagem, né, não tem como contar. E aí eu verifico, aí eu vou lá olhar para verificar. A minha sugestão é não ficar só na nota fiscal para conferência, tá? Porque o fornecedor pode emitir a nota fiscal do que ele quiser. A gente sempre tem que bater ordem de compra, autorização de fornecimento, em geral, autorização de fornecimento é o que algumas empresas chamam esse material dentro das organizações, tá? Bom, vamos lá. O que fazer se a conferência não bate? A gente pode receber, mas a gente tem que apontar de algum jeito, né? A gente, obviamente, tem um sistema eletrônico, mas a gente tem que fazer uma entrada parcial aí, né? Para fazer o ajuste no sistema, tá? Que senão vai dar rolo, tá? Porque aí vai dar como entrada no sistema um produto que não entrou e tal, né? Então a gente tem que fazer ajustes. Bom, isso aqui vocês leem, eu não vou ficar lendo isso aqui tudo para vocês, tá? Bem, bom, agora vamos para a armazenagem, que é a parte legal, que é onde tem os brinquedinhos, tá? Então, nós temos vários brinquedos legais para brincar na armazenagem. Um deles são os unitizadores, depois as estruturas de armazenagem e os equipamentos para transporte e manuseio de materiais. É aquela coisa de lógica, de entrada e saída e layout, é mais política, não tem tanta graça, né? O bonito são os brinquedos. Vamos lá, então, coloridos e tal. Então, unitização da carga. Então, consiste em diminuir o número de volumes manuseados, o risco de extravio, perda e tal, tá? Então, eu vou pegar uma série de volumes maiores e vou consolidar em volumes menores. Vocês imaginem, por exemplo, que divertido que seria vender chiclete solto. Que gostoso que seria transportar esse material todo solto. Então a gente precisa colocar ele em unidades mais compactas, que sejam transportadas para o ponto de venda. E muitas vezes ainda a gente tem mais uma outra embalagem por fora, né, que unitiza cargas maiores, né? Um dos grandes ganhos que se teve na logística da construção civil, por exemplo, foi a unitização dos tijolos, né? Quando eu era pequeno, lá em 1900 e pouco, tijolos eram entregados solto no caminhão. Então vocês imaginem, parava um caminhão numa loja de material de construção, os caras começavam a botar tijolo para dentro, um por um, ou alguns, né, de uma quantidade menor, soltos. Aí eles enchiam um caminhão de tijolo, chegavam na tua casa, na tua obra, e começavam a descarregar tijolinho por tijolinho. Que divertido que era, né? Bem, corta para século XXI. Como é que é feito hoje? Basicamente, bota os tijolos em cima em cima de um pallet, pega um shrink daqueles... um plástico, né, que recobre aquilo ali, ele fica tensionado, ele fica preso naquele plástico, vem uma empilhadeira, um porta-pallet, enfim, leva aquilo ali até o caminhão, que muitas vezes já tem um braço que puxa aquilo ali, sobe uma série de tijolos ali para dentro. Aqueles tijolos chegam lá muito melhor acondicionados, muito mais seguros, com muito menos quebra. O caminhão vai lá, levanta aquele palletzinho, aqueles pallets, no caso que a obra comprou, larga na obra aquilo ali. Muitas vezes ainda a gente tinha que dentro da obra ainda ficar jogando tijolinho para cima. Era divertido de ver aquilo quando a gente passava na frente de uma obra, tava aquele pedreiro, o auxiliar embaixo, né, atirando tijolo por tijolo para cima para o cara apanhar. Era muito divertido de ver. Às vezes o cara que estava em cima estava de capacete e o cara que estava embaixo não. Eu felizmente nunca vi nenhum tijolo caindo na cabeça de ninguém, mas vocês imaginem o tempo e o custo que é isso, e o risco também
laboral que é esse tipo de atividade. Hoje o caminhão chega, larga lá os pallets e já tem algum tipo de mecanismo que pode levar aquele pallet lá com os tijolos lá para cima. Então unitização é isso, é fazer esse material todo ficar mais consolidado. Bom, qual é que é a lógica de entrada e saída de materiais? Eu trouxe aqui para vocês 3 lógicas de entrada e saída de materiais. Uma delas é a FIFO, também chamada de PEPS, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu tenho lá um conjunto de materiais na minha empresa, eu começo a movimentar eles pela ordem de chegada, para evitar que fique lá muito tempo, né? Tem uma lógica do tipo LIFO, ou UEPS, né? O último que entra é o primeiro que sai. Em geral, se não tem problema de perecibilidade ou qualquer coisa assim, e o material ele é extremamente pesado, né? E eu empilho ele, vocês imaginem eu pegar o último lá da pilha para poder pegar o mais velho. Para quê? Eu pego lá o que chegou por último, né? É a pilha, né? O que chegou por último sai primeiro. Tá? Um critério para bens que não são para itens que não são perecíveis e tal, dá para usar esse tipo de coisa. E o FEFO também é um critério que é muito utilizado na área de alimentos, produtos perecíveis em geral, produtos de higiene, limpeza, na área de mercados, de supermercados, no varejo, é muito utilizado o FEFO, que é o primeiro que expira é o primeiro que sai. Então não importa a ordem que o item chegou lá no meu armazém. Por exemplo, eu recebi hoje um item que vai expirar daqui a 3 meses e eu recebi ontem um item que vai expirar daqui a 5 meses. Qual é o primeiro que eu vou enviar? O que eu recebi hoje, não o que eu recebi ontem. Né? Então eu tenho que pensar no prazo de validade dos meus produtos, no prazo de vencimento, para enviar os mais antigos, os que vão vencer primeiro, no caso, para frente, né? Para disparar para os meus pontos de venda, para os meus clientes, enfim. E alguns brinquedinhos, né? Estrutura de armazenagem. Essa aqui é uma estrutura porta-pallet, né? É super legal. Ela permite o acesso individual a cada pallet, né? Então a gente consegue nessas estruturas colocar vários pallets individualmente e retirar eles individualmente. A gente vê isso também se vocês circulam em lojas do tipo dessas de atacado, como Macromix e outros, né? Eles vão ter essa estrutura de pallets lá dentro mesmo, né? Então às vezes eles têm que bloquear um corredor para poder transportar, transferir pallets lá para abastecer essas áreas, né? O drive-in permite a estocagem em profundidade e altura, né? Então eles são mais compridos. Então esse porta-pallet não em geral ele tem ou 1 ou 2 pallets de profundidade. Então eu vou num corredor, pego os pallets que estão de um lado, vou no outro corredor e pego os pallets que estão do outro. O drive-in não, eu vou colocando os itens lá dentro daquele lugar, daquela unidade lá do estoque, e vou empurrando lá para o fundo e vou colocando mais pallets lá para frente. Então óbvio que para retirar eu tenho que retirar os que estão mais próximos de mim, né? Eu não tenho como fazer. Esse é o desenho que está aqui embaixo aqui do drive-in. E tem o drive-in dinâmico, né? Que se os materiais se deslocam, a gente larga ele de um lado e ele se desloca por gravidade para o outro. Então a gente larga o pallet de um lado, ele escorrega e vai para o outro lado, lá ele é retirado do outro lado, do lado de lá. Tá certo? Bom, uma série de outros brinquedos eu vou deixar aqui para vocês se divertirem depois, olharem o catálogo, tá? Então, existem várias opções aí de armazenamento quando se trata disso. Um dos que eu acho mais divertido é esse estrutura de flow rack. Flow rack ele é super importante porque eu acho que ele é importante não só
para centros de distribuição e tal. Eu acho que eles são importantes para centros de distribuição, não estou dizendo que não, mas eu acho muito legal também quando a gente vai estruturar uma área de montagem de uma empresa. Vocês imaginem, por exemplo, aquele cara que está ali atrás, desculpa, está mais à esquerda, na verdade ele está atrás do flow rack. O que ele estava fazendo? Ele está largando uma caixa do lado de trás, né? Aquela parte de trás está mais alta, tem roletes que levam aquela caixa até a parte de baixo, e a pessoa que está na direita ali do flow rack, aqui embaixo, ele está retirando aquela peça para levar para outro lugar. Então vocês imaginem o seguinte, tá? Suponha que aquele cara da esquerda lá é o cara que vai buscar as coisas lá no almoxarifado, tá? Ele passa fazendo isso, ele vê que tem caixa vazia, ele vai lá no almoxarifado e vai buscando caixas para preencher ali, tá? Isso pode ser visual, isso pode ter um sensor que avisa ele, enfim, não importa. Do lado de cá, vocês imaginem que aquele cara que está do lado de cá, mais próximo de mim aqui, ele é amarelinho, ele na verdade, ele está com uma esteira na frente, onde está passando coisas que ele está fazendo, montagem de produtos, enfim, né? Em vez de ele se deslocar, parar para buscar peça, não sei o que, ele só pega as peças diretamente daquela caixa que está ali na frente dele, monta o que tem que fazer. Quando a caixa está vazia, ele tira aquela caixa, põe para o lado a caixa vazia e desce a próxima caixa com peças para ele trabalhar. Ou seja, o giro é enorme, ele precisa se deslocar muito pouco, precisa fazer muito pouco esforço. A ergonomia do desenho desse posto de trabalho é sensacional. Então, assim, eu acho que o Flow Rack é uma grande invenção, não só para movimentação de materiais dentro de um centro de distribuição, que também é super legal, vamos ver quando a gente falar isso de cross-docking, mas também é muito legal para quando a gente está fazendo alguma operação de montagem dentro da organização. Bom, aí movimentação de materiais, uma série de movimentação de materiais. Aqueles de cima ali são carrinhos, obviamente, né? Nos Estados Unidos eles chamam, e no Canadá eles chamam esse cara que está aqui bem perto de mim de dolly, eu não sei porquê, né? É um carrinho desse que tu coloca em caixa embaixo das caixas e tal, bota uma pilha de caixa em cima e carrega e tal. E aqueles lá de baixo são para transportar pallets, né? O bem da esquerda embaixo, ele levanta o pallet, tu pode levantar ele, carrega ele até o lugar, levanta ele, encaixa na prateleira, lá no porta-pallet, e esse mais de baixo aqui, ele na verdade ele levanta só um pouquinho, só o suficiente para o pallet sair do chão, e aí o operador pode arrastar esse dispositivo, às vezes manualmente, nesse caso aí é manual, às vezes tem algum dispositivo hidráulico, elétrico e tal, que ajuda ele a carregar, a transportar esse peso pela organização, tá? Equipamentos mecanizados, aí tem uma série de empilhadeiras e equipamentos para transportar pallet, né? Das mais diversas alturas, mais diversos tamanhos, eles existem a gás, eles existem elétricos, enfim, a gente tem... mais modernamente, não está isso no slide ainda, já existem aquilo que a gente chama de AVMs, que são robôs, né? São sistemas mecanizados que se colocam embaixo do pallet, que nem como se fosse aqueles robôs aspiradores, não sei se vocês já viram, aqueles redondinhos e tal, que caminham pela casa e quebram tudo e se enrolam nos fios, e também aspiram pó. Esses mesmos, eles, com o mesmo tipo de desenho, claro, eles se colocam embaixo do pallet, né? E em vez de se enrolar nos fios, eles levantam o pallet e carregam o pallet para o lugar onde ele tem que ser usado. Muito interessante esse tipo de dispositivo. Também tem dispositivos muito mais brutos, né, para carregar containers, né? Isso aqui são containers de 40 pés, provavelmente, pelo tamanho. Eles podem ser transportados tanto internamente dentro do porto, do terminal de containers, usando esse dispositivo que vai lá pegar os containers dentro da área de containers, né, do porto, e tem aquele outro lá na ponta que finalmente pega esse tipo de container que esse carinha está trazendo, ou está chegando pelos caminhões, ou está chegando de
trem, nos Estados Unidos e no Canadá tem muito disso, na Europa, chega de trem ali embaixo, ou chega de caminhão, ou traz com esse tratorzinho aí, e esse dispositivo vai ali, caça o container e larga lá dentro. Tem um vídeo lá no YouTube que eu peguei do Porto de Santos que mostra a operação desse tipo de equipamento. Tá? É bem legal, bem interessante. Também é um brinquedo muito interessante. Tá? Recomendo a todos olharem o vídeo do Porto de Santos, tem uma série de coisas interessantes sobre logística também lá. Bom, finalmente a separação. Separação é depois que eu armazenei e tal, né? Ele está lá armazenadinho, bonitinho, as coisas estão lá no meu estoque. Eu quero separar as coisas para expedir. O meu cliente comprou e tal, eu estou separando para fazer a expedição, tá? Em alguns lugares isso é chamado de picking também, né? Pegar a separação de materiais para fazer alguma coisa. Isso pode ser a separação, se a gente está falando de um centro de distribuição, é separar para expedir, né? Se a gente está falando de uma indústria, pode ser separação tão somente para levar para a fábrica. Tá? Então essa separação ela pode ser das duas formas. Por exemplo, uma época, há muitos anos atrás, a gente fez consultoria para móveis Todeschini. Então eles tinham dois tipos de separação. Eles tinham uma separação que pegava materiais, chapas de aço, chapas de MDP, e levavam essas máquinas para dentro da fábrica, essas peças eram cortadas. Tá? Isso era um tipo de separação. Então pegava do almoxarifado de chapas para levar para a produção, e aí isso era um tipo de separação. E depois que essas peças eram cortadas, elas eram armazenadas, cortadas e embaladas. Tá? E aí havia, por exemplo, o cliente, a loja da Todeschini de Taquara pedia uma cozinha do tipo tal, né? Então o que acontecia? Esse pedido chegava lá na Todeschini e eles sabiam que tinha que comprar, pegar tantos portas, tantas laterais, não sei o que e tal, separavam esses materiais, tá, todo desmontado, levavam para a expedição, formavam um kit que ia para a loja, no meu exemplo de Taquara, e levava, aí o caminhão, a transportadora, recolhia esse material e entregava lá no cliente, na loja que vendeu para o consumidor final. Tá bem? Então, as empresas geralmente têm uma área segregada para posicionamento de mercadorias que estão separadas, né, entre esse estoque e as docas de saída. Existem diversos sistemas de separação, de seleção, alguns mais eficientes, outros não. Então, alguns processos aqui consistem no seguinte, por exemplo, consolidação, tá certo? Eu estou recebendo materiais de 3 fábricas, jogo dentro de um centro de distribuição, que está ali representado por um estábulo, não sei bem porquê, boto todas essas 3 produtos das 3 fábricas dentro do caminhão, os itens A, B e C que vieram de 3 fábricas diferentes, junto um caminhão cheio, ou um container cheio, e disparo para a loja lá. Aquilo lá é uma loja ou uma igreja, uma das duas coisas, tá? Bem, uma outra operação que existe é a operação de fracionamento, ou seja, por exemplo, eu sou um supermercado e eu comprei papel higiênico em grandes quantidades de um determinado fornecedor. Chegaram carretas e carretas e carretas e mais carretas de papel higiênico lá para o meu centro de distribuição. E eu preciso fracionar essas cargas para jogar essas cargas fracionadas, usando caminhões menores, por exemplo, para cada uma das minhas lojas. Certamente eu tenho um centro de distribuição que atende o litoral norte, eu não vou precisar de um caminhão cheio de papel higiênico no litoral norte, a não ser que haja uma calamidade e as pessoas todas queiram comprar papel higiênico numa tacada só, mas assim, em princípio, normalmente as pessoas não compram tanto papel higiênico assim. Uma outra operação bem mais moderna é o cross-docking. O cross-docking foi inventado pelo Walmart, ele é uma operação que consiste no seguinte, eu compro de 3 fornecedores, os itens A, B e C. Chega num caminhão lá para mim, dentro ele é descarregado no centro de distribuição,
em vez dele ser armazenado ou estocado, ele cruza o meu centro de distribuição, ele é redistribuído dentro de outros caminhões menores que vão ser preenchidos com os 3 diferentes produtos. Então, por exemplo, eu tenho 3 fornecedores, produto A, produto B, produto C. Eu não tenho demanda lá na minha loja para levar um caminhão inteiro de produto A, nem um caminhão inteiro de produto B, nem um caminhão inteiro de produto C. O que eu faço? Eu compro o produto A, B e C, um caminhão de cada um, chega no meu centro de distribuição, eu loto 3 caminhões com produto A, B e C, separadinho já, faço fardinhos, né, faço kitzinhos para cada uma das minhas 3 lojas aqui, que vão receber um caminhão com ABC, outro caminhão com ABC, outro caminhão com ABC, tá bem? E era isso por enquanto. O terceiro vídeo, que vai falar de compras, vai ser disponibilizado logo em seguida. Lá no final dessa apresentação tem ali atividade em aula, no totus.com. Aquilo ali vocês desconsiderem por enquanto, tá? A atividade mesmo que nós vamos trabalhar para essa aula de hoje é outra.